Amém. Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, então, olha só. Nós vamos começar, então, a fazer a nossa dissertação aqui, tá? É, nós acabamos de ouvir a música, né, que é a canção aí do George Harrison, e a história, um pouco da história por detrás dessa música, né? Vamos lá. Ô, David, você poderia fazer, por favor, a gentileza, de dar uma pequena introdução, né, sobre a história do George Harrison com os devotos Vaishnavas, Hare Krishnas, por favor? Vou passar para você, então, a fala, tá? Tá, eu vou tentar. Então, George Harrison, que era um dos cantores dos Beatles, né, em Londres, na Inglaterra, que já estavam bem famosos nos anos, fim dos anos 60, né, começo dos anos 70, e o movimento da consciência de Krishna, a Sociedade Internacional pela Consciência de Krishna, a ISKCON, ou o movimento Hare Krishna, como é popularmente conhecido, começou em Nova York, né, Swami Prabhupada veio no fim dos anos 60, depois se espalhou Califórnia, nos Estados Unidos, e aí ele decidiu vir para Londres, né, para trazer para a Europa o Mahamantra, a Bhagavad Gita, né, a cultura védica. E aí ele mandou uns discípulos, né, seus primeiros discípulos, mandou antes para Londres, para eles começarem, né, assim, o movimento, né, jogar as primeiras sementes. E aí eles chegaram em Londres e né, eram, acho que, 2 casais, e começaram, né, a entrar em contato com artistas, com músicos, né, com gente de influência, que é só assim que você consegue estabelecer algo importante, é entrando em contato com gente influente. E aí então, Srila Prabhupada, né, Swami Prabhupada chegou em Londres, e aí eu não lembro como exatamente esse detalhe entrou em contato. Nessa época, os Beatles eles estavam numa grande busca espiritual. Na época, né, os hippies iam na Índia buscar gurus e tal. E foi o que aconteceu, sobretudo George Harrison e Paul McCartney, né? Eles, aliás, todos, né? Os 4 foram para a Índia. E lá, então, eles encontraram, né? Encontraram, aliás, nos pés dos Himalaias tem uma cidade chamada Rishikesh, onde os Beatles estiveram lá, né, que encontraram um guru da meditação transcendental. E eles entraram em contato com os devotos de Krishna em Londres. E aí, George Harrison, imediatamente, ele ficou fascinado, né, pelo mantra Hare Krishna, por Krishna, né, pela Bhagavad Gita. E aí eles começaram a ficar envolvidos. Então, ele decidiu, ele viu que a mensagem da Bhagavad Gita de Krishna era tão impactante que ia realmente ajudar os jovens, né, perdidos na sociedade ocidental. Então, ele fez duas doações muito importantes. Primeiro, ele doou uma mansão, que hoje em dia seria a sede rural do movimento Hare Krishna na Inglaterra, se chama Bhaktivedanta Manor, é uma mansão, nome Bhaktivedanta, é um lugar belíssimo nas periferias de Londres, e ele financiou a publicação do Krishna Book, o livro de Krishna, onde estão narradas todos os passatempos desde que Krishna nasceu, né, tudo, a Rasa Lila, né, a dança rasa, tudo. O livro de Krishna vocês encontram no Vedabase, no Google, onde tem, aliás, nossos versos diários do Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, a gente pega do Vedabase, né, que se encontra as traduções dos livros em todas as línguas. Você pode escolher a língua que você quer ler, né? Então é isso. A George Harrison, então ele fez essa canção My Sweet Lord, que fez a volta ao mundo durante, acho que ficou no Hit Parade, em primeiro lugar durante 7 semanas, algo assim, quase 2 meses,
Porque aí o Mahamantra ficou conhecido no mundo todo, né? E essa música, né, fala justamente que ele entendeu, né? George Harrison entendeu realmente a essência do que é ser a Makrishna, né? Então ele fala na canção, eu quero tanto te ver, está demorando muito para te ver, né? Depois ele vai falar sobre a canção. Mas é basicamente isso. Os Beatles, eles contribuíram enormemente, sobretudo George Harrison, para espalhar que esse Mahamantra seja conhecido no mundo todo por causa dessa canção. E então a publicação, aliás, se vocês lerem esse livro, o livro de Krishna, na primeira página, tem o livro também, vocês podem comprar da impressora da ISKCON, chama BBT, Bhaktivedanta Book Trust. Vocês podem comprar esse livro em papel mesmo, que é lindo, está cheio de imagens dentro, e o prefácio é de George Harrison, que é muito lindo o prefácio, onde ele fala God is love and love is God. Deus é amor e amor é Deus, né? E, assim, explicando quem é Krishna, né? Que ele é puro amor. Então, a influência de George Harrison foi decisiva, né? Para espalhar essa onda, né? Do movimento que começou há 500 anos atrás na Bengala Ocidental, na Índia, com Chaitanya Mahaprabhu, que ele estabeleceu o Mahamantra como a forma de realização espiritual mais eficaz e rápida nesta era onde nós vivemos, a era de Kali. Então, My Sweet Lord, My Sweet Lord quer dizer em português, meu doce Senhor. My Sweet Lord, meu doce Senhor. E aí ele mistura com Aleluia, né, nessa canção. Eu não sei exatamente com quem que ele fez. Tem um coro, né, Rosa? Tem um coro na canção, cantando Aleluia. E a gente vê, né, como tem porque ele era de família católica, cristã, né? Então tem essa fusão, né? Que Jesus também era amor, porque ele estava trazendo a palavra de Deus, né? De Krishna. Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma alusão ou observação antes que nós continuemos? Muito bem, então seguimos aqui, tá? Olha só, será que existe, né, que justifica a vida, ao menos nesse instante? Vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar aqui, né, uma pessoa, vamos trazer para cá, para o palco, é um pensador aí, que o pessoal gosta dele, tá? Será que é aqui? Estou tentando compartilhar uma página, será que é essa página? Que aparece aqui de forma diferente, não é possível, ok? Muito bem, então não é essa daqui. Vocês já ouviram falar num pensador? Ah, tá aqui. Essa daqui. Agora sim. Friedrich Nietzsche. Olha lá. Olhem para a tela, por favor. Leiam isso. É, esse pensador aqui, né, o Nietzsche, ele
essa frase é uma frase, não é, muito famosa dele, em que ele, então, apresenta essa tese de que ele só acreditaria em um Deus que soubesse dançar. Por que ele fala isso daí? Então, vamos pegar o contexto aqui para que vocês entendam por que essa fala dele. Qual é a justificativa para essa fala? Então, vamos lá. Vamos dar aqui o contexto aqui. Então, vamos lá. Essa frase aqui, olha. Ó. A arte existe para que a realidade não nos destrua, né? Prestem bem atenção nessa frase. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Então vamos agora voltar aqui. Agora essa frase faz sentido? Não acredito em um Deus que não dance. Né? Por quê? Uma pessoa que dança é uma pessoa que metaboliza a arte, ou seja, é uma pessoa que quer ser feliz. É uma pessoa que se esforça por ser feliz. É uma pessoa que expressa a felicidade, porque para dançar você precisa cantar, ou pelo menos em silêncio, dentro de si mesmo. E quem canta, os males espanta. Uma pessoa que canta e dança, se ela canta, eu canto, se ela dança, eu danço. Uma pessoa que canta, seus males espanta. A pessoa que cantarola tem 30% menos ao longo de 80 anos de desenvolver doenças degenerativas no cérebro, cantarolando. Vocês já ouviram a expressão passarinhar? Passarinhar? Passarinhar é uma terapia médica para diminuir, inibir o desenvolvimento de células cancerígenas, ouvindo passarinhos cantar. A Deve, por exemplo, aqui no nosso espaço, qualquer um de vocês podem chegar aqui qualquer hora do dia ou da noite, nunca chegarão aqui sem ouvir sons de passarinhos no ambiente. Ela se preocupa todos os dias, a primeira coisa que ela faz é colocar o som dos passarinhos no ambiente. Ela ama o som dos passarinhos. Então, qualquer um de vocês que vier visitar o nosso espaço, pode ter certeza que a primeira coisa que vocês farão, ouvirão, são os sons dos passarinhos. É assim ou não é, David? Muito bem. E por que ela faz isso? Porque ouvir os passarinhos cantando diminui a loucura, por incrível que pareça. Deixa as pessoas mais sóbrias, menos doentes mentalmente, menos deprimidas, menos letárgicas, menos contaminadas, menos sujas internamente. Ouvir os passarinhos cantar limpa a mente. Eles cantarolam. Pessoas que cantarolam, elas são pessoas mais felizes, mais saudáveis. Pessoas que gostam de ouvir os sons dos passarinhos, pessoas que se adaptam a isso, são pessoas confiáveis. Não é? Agora, manter os passarinhos presos em gaiolas é um exagero, é excesso. A diferença entre a droga e o remédio é a dose. Os passarinhos cantando é um remédio, presos em gaiolas é um tóxico que mata a alma do ser humano também.
Então, mas pessoas que apreciam os pássaros e gostam de observar os pássaros e ouvi-los são pessoas confiáveis, saudáveis e felizes. É por isso que aqui na nossa seva, sempre que vocês vierem, ouvirão passarinhos cantando. Na verdade, vocês ouvirão mais passarinhos cantando do que mantras. Porque, ao entoar os mantras em confidência, as nossas mentes e corações já foram purificadas pelo canto dos passarinhos. O Manuel Bandeira escreveu um poema uma vez que poucas pessoas entendem. Só quem entende de felicidade é que compreende esse poema dele. E ele disse: o domingo passará, o dia passará, mas eu, passarinho. Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas. Eles recebem o sol alegremente. Eles são amantes de Deus. Eles são aqueles que primeiro dizem: como nós te amamos. Que bom que você existe. Por favor, venha sempre. Você é bem-vindo em nossos corações. E aqueles que cantarolam junto com os passarinhos expressam uma das mais profundas atitudes de convencimento de amor ao Supremo. E é tão simples, né? É apenas passarinhar. Como eles são pequenininhos, eles passam longe do radar da maioria das pessoas que enxergam grande no futuro as coisas importantes e poderosas, as vantagens de serem grandiosos. Que pena. Ao não enxergar os passarinhos, perdem a oportunidade de passarinhar. Talvez seja por isso que o Manuel Bandeira seja tão desconhecido. Porque ele é um passarinho. E talvez seja por isso que ele tenha dito: já que não me entendem, vou-me embora para Passárgada. Lá eu sou amigo do rei. Aqui, quem sou eu? Pobrezinho, passarinho. Então, o Nietzsche, incompreendido, amante dos pequeninos. Vocês sabiam como que o Nietzsche enlouqueceu? Ele enlouqueceu, né, no final. Mas sabe o que foi o motivo do enlouquecimento dele? Ele viu uma pessoa batendo em um cavalo. E ao ver uma pessoa batendo em um cavalo, ele teve um colapso emocional e ficou interditado. É porque ele acreditava num Deus que dança. E o Deus dos humanos é furioso, bravo, dado a queimar as pessoas, afogá-las em dilúvios, é, engenheiro de pestes terríveis, assustador, batedor de cavalos. Então, quando Nietzsche viu um homem batendo num cavalo indefeso e o cavalo caindo no chão, ajoelhado, de cansaço, fadiga e dor, ele sentiu o peso de ter um Deus terrível sobre ele e entrou em colapso. Por quê? A culpa dele foi acreditar num Deus que dançava. Ele acreditava num Deus inexistente. Ou será que ele buscava um Deus mais perfeito, humano, passarinho talvez? Um Deus que dança? Que tipo de Deus seria esse? Como que pode um Deus dançar enquanto planeja matar a humanidade no futuro próximo?
Talvez seja por isso que ele tenha dito: Deus está morto, porque no coração dele, esse Deus deveria morrer, para que ele pudesse passarinhar, talvez, ou dançar. A arte existe para que a realidade não nos destrua. A realidade o destruiu. Pobrezinho, passarinho, foi parar numa gaiola. Acontece que, na medida em que nós evoluímos, nós nos tornamos passarinhos. Vocês já repararam que nós evoluímos? Vocês já observaram que, eventualmente, nós evoluímos a ponto de ficar como passarinhos? Por exemplo, vocês já participaram de uma batalha no Coliseu Romano? Não? Mas os nossos avós e ancestrais, sim. Quantos escravos você já teve? Quantos você vendeu? Quanto lucro você teve escravizando os seus? Nenhum. Devananda, eu não tenho escravos. Que bom. Quer dizer então que nós evoluímos? Então nós, na medida em que evoluímos, valorizamos a liberdade, a suavidade, a graciosidade, o amor e as flores? Só para não dizer que não falei das flores e só dos passarinhos. Mas passarinhos sem flores combinam raramente. Beija-flores, por exemplo, são o arquétipo da felicidade e do amor. Então, seria possível que, na medida em que nós evoluímos, nós ficamos mais gentis, suaves, cooperativos, menos agressivos, mais passarinho, talvez? Bom, se assim o fosse, imagina se nós tivéssemos, pelo menos, ou ao menos, quem sabe, uma ideia aproximada daquilo que nós poderíamos chamar de um Deus que dança ou um Deus passarinho. Vamos ver se isso é possível? O que vocês acham? Será possível um Deus passarinho? Vamos ver. E não é que é. Senhoras e senhores, apresento-lhes a probabilidade possível de um Deus passarinho. Olha só.
Vocês sabiam que a Krishna, ele é conhecido como o artista supremo. E ele canta também, sabia? Ele canta com a voz. E só que normalmente ele é retratado tocando uma flautinha, né? Ele é um artista, ele gosta de música. E uma das atividades preferidas dele é dançar. Tem uma festa específica só para comemorar a dança dele. Chama-se Dança da Raça. Mas a que vocês mais conhecem é o Festival de Holi, em que ele dança alegremente e todos são convidados a dançar junto com ele. De vez em quando nós temos esses festivais aqui no Brasil, em Nova Gokula, é o Festival das Cores, a festa do Holi. É um Deus que dança. Esse, o Nietzsche, conseguiria interagir. Ele não teria sobre si o peso do medo de que ele planeja na mente dele incendiar as suas criaturas. Não é essa a característica de Krishna. Ele não tem esse procedimento. Então, se você quer um Deus suave, gentil, carinhoso, amoroso, adaptado a você, um passarinho, o que você está procurando é um Deus que dança. Você sabe que quando nós ouvimos músicas, cantarolamos, nós ativamos o cérebro de uma maneira magnífica que nenhuma outra função consegue fazer? A atividade sexual não consegue ativar tantas áreas do cérebro. Esportes não consegue, filmes não consegue, emoção não consegue. A única atividade que consegue dar ignição ao cérebro de uma maneira quase que completa é a música. Os cientistas, os neurocientistas, fazem testes e colocam um scanner no cérebro para ver as áreas cerebrais que são ativadas, que dão ignição no momento em que as pessoas veem objetos, situações e comparam quando eles estão ouvindo música. Quando eles estão vendo objetos, situações, é como uma cidade com algumas luzes acesas. Mas quando música está em andamento, é como se estivesse numa cidade, na passagem de ano, como por exemplo o Rio de Janeiro, com um show pirotécnico no céu. É como se fosse a abertura de uma das Olimpíadas. O cérebro simplesmente explode de luzes ao ouvir música. Cantar. Cante Hare Krishna e seja feliz. Esse é o lema dos Hare Krishnas. Entoar mantras é da mesma família do cantar. Inclusive, algumas pessoas dizem, vou cantar Hare Krishna. E fazem o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. É sinônimo de entoar, cantar, são primos da mesma linhagem, da mesma dinastia. Cantar mantras, entoar mantras. O cérebro simplesmente explode de luzes e cores ao se cantar. E quem são o arquétipo do canto? Os passarinhos. Curiosamente, eles são o arquétipo da felicidade ao nascer do dia. Não há paisagens perfeitas do nascer do dia sem passarinhos no céu.
Você até pode ter uma paisagem, uma ilustração com o nascer do dia, mas se você quer deixá-la completinha, tem que ter passarinhos. Porque eles bebem Deus ao beber o sol. É porque o domingo vai passar, a tristeza vai passar, o dia passará, mas eu, passarinho. E já que não me entendem, vou-me embora para Passárdaga. Lá eu sou amigo do rei. Aqui, passarinho. É a mesma coisa que o Nietzsche dizendo: eu não me adapto a um Deus furioso que bate nos cavalos e mata as suas criaturas. Com enxofre, venenos, pragas, dilúvios. Não consigo me sentir seguro com essa pessoa. Seria tão bom se ele dançasse, porque se dançasse, passarinhava. E passarinhos não machucam, são livres e alegres. Então, um Deus que dança é a aspiração de um pensador frágil. O Nietzsche era frágil, a ponto de colapsar. Todo ser frágil é um ser que anseia por um Deus que dança. Seres que são frágeis se assustam com expressões de poder e violência. A alma, na sua instância mais perfeita, na sua instância aperfeiçoada, não se adapta a ambientes agressivos e violentos. Vocês já repararam que nós evoluímos? Quando foi a última vez que você teve escravos? Você se lembra de ter apoiado um gladiador matar outro? Você participou da caça às bruxas? Queimou algumas? Ovacionou quando um escravo estava sendo açoitado no Pelourinho? Você consegue reparar que nós evoluímos? E na medida em que nós evoluímos, nós superamos as nossas bizarrices, as nossas barbáries, a nossa violência, o nosso primitivismo bestial, animal, de fúria, em que as carnes têm que ser rasgadas e o sangue tem que ser derramado para haver satisfação. Feras, bestas, violentas, ficam satisfeitas entre cadáveres e sangue. E assim são os leões, os crocodilos, as hienas, os lobos, chacais. Na medida em que nós nos libertamos dessa natureza violenta, bestial, nós ansiamos por um Deus que dança, suave, gentil e de amor. Então, se a gente levar isso em consideração, que nós evoluímos, vamos imaginar que nós já tivéssemos evoluído a tal ponto de entender que o que nós precisamos para nós é um Deus que dança. Porque é compatível com almas evoluídas, suaves,
A história mostra que, na medida em que nós evoluímos, nós ficamos mais passarinho, mais cantarolantes, mais felizes, menos violentos, menos ameaçadores. Será que eu estou errado na minha análise? Será que isso é apenas um poema? Ou uma fórmula matemática abstrata que não tem uma referência objetiva com a realidade? Ou procede? Parece que as estatísticas, que são dados de ciência, não existe ciência sem estatística. Talvez tenha cientistas aqui na sala, pesquisadores, programadores, sabem que ciência só se faz com estatística. E se nós aplicarmos estatística, que é uma base da ciência, nós vamos ver que nós evoluímos. Estatisticamente, nós evoluímos. Nós não praticamos mais antropofagia, canibalismos. Não colocamos mais as nossas crianças nos buracos para serem oferecidas aos deuses do céu. Nós não matamos mais as nossas crianças para que tenha comida o suficiente para todos na mesa, como os animais eventualmente fazem. Então, quer dizer que nós evoluímos estatisticamente demonstrável. Isso é ciência. Então, se isso não parar, se a evolução não para, e parece que não para, e há uma estatística que também indica que a evolução não para, então nós, naturalmente, podemos concluir que no futuro as nossas bestialidades do momento também serão superadas. Quais seriam? E no futuro, nós ficaremos cada vez mais adaptados à alegria, à felicidade, à suavidade e ao voo livre. Olha só que curiosidade. Vamos pegar aqui uma coisa. David, compartilha. Eu vou parar aqui a apresentação. Compartilha o logo da Siva na tela, por favor. Lila, você está me ouvindo? Kátia, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ariana, você está me ouvindo? Sim, Faz sentido para você isso? total. David, compartilha o logo da Seva na tela. Se você não conseguir, eu consigo aqui, tá? Quero mostrar uma coisa para vocês. Muito bem. Observem esse logo. O que vocês estão lendo na tela? Seva. Ok? Agora leiam ao contrário. Leia em voz alta, Rosa, por favor. Aves. Repete, por gentileza. Aves. Aves. Observem o design de cima. Não são asas batendo para o céu? Subindo na direção de um portal, uma pequena fenda no tempo,
Para onde será que dá essa fenda? Se por acaso passássemos por ela, o que veríamos do lado de lá? É um convite, uma provocação, uma informação? O que será? É uma mitologia? Será que isso é apenas lúdico, apelativo? Ou essas funções são informações praticáveis? Olha, as, na medida em que você voa, vou colocar aqui uma outra frase do Nietzsche. Essa fenda seria uma porta para a transcendência, onde os seres são felizes, cantam e dançam eternamente. Só para aqueles que estão adaptados a um Deus que dança. Olha aqui. Quanto mais nos elevamos ou voamos para o céu, menos parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Quanto mais o pássaro sobe, menor ele fica, do ponto de vista de quem está preso ao chão. Só um instante, pessoal. Acionei um. Quanto mais nos elevamos, menores parecem aos olhos daqueles que não sabem voar. Olha só, o que acontece? O problema, a questão é que nós evoluímos, tá? E a evolução, ela provoca alterações no ambiente, no campo. O Nietzsche não conseguiu se livrar do peso que ele carregava da ideia de um Deus violento, agressivo, furioso, planejador de matanças. E colapsou. Se o Nietzsche colapsou, qual é o seu caso possível? Vocês já ouviram falar num fenômeno chamado depressão? É porque, como devido à sala dos mantras, ao entoar de mantras, o hábito de banharem-se de mantras pelas manhãs, limpando os canais das fendas cerebrais, das sinapses. Então, a ausência de toxinas cerebrais nos liberta desse mal, que é a depressão. Então, a gente praticamente não sabe mais o que significa isso, né? Agora, tem pessoas lá fora que ainda sentem isso. Eventualmente, eles sentem depressão, desânimo, vontade de morrer, desistência. Nós estamos aqui, são 8 horas e 30 minutos. Nós começamos essa dissertação por volta das 7 horas e 40, 50 minutos, por aí. Então, já percorremos aproximadamente 40 minutos. No mundo, é um dado da ONU, isso é patrimônio público,
a cada 40 segundos, uma pessoa deixa de existir. Ela desiste de existir. Ela dá fim à própria vida. A cada 40 segundos. Se nós considerarmos que 40 minutos compõem 240 segundos, aproximadamente 50 pessoas desistiram de viver enquanto nós conversávamos aqui na sala, ao redor do mundo. Você não acha isso uma estatística alarmante ou preocupante? Em um dia de 24 horas, considerando que cada hora tem 60 minutos, quantas pessoas deixam de existir ou deixam de viver diariamente? Não é uma estatística alarmante? Vocês já ouviram falar num efeito coletivo, que é uma pandemia chamada depressão? E vocês sabiam que depressão pega? Depressão pega. Ela é transmissível. Conviva por algum tempo com uma pessoa depressiva para você ver se pega ou não pega. É porque a ideia que nós temos de Deus a ideia que nós temos do nosso futuro, da nossa origem, dos nossos criadores ou do nosso criador, ao pensar que ele é um planejador de matanças, um assassino furioso, que facilmente se decepciona com as suas criaturas e planeja matá-las terrivelmente, não é um pouco bizarro como quadro? Você não acha? Ou só eu que tenho essa sensação? Não te parece bizarro? Será que as crianças, os jovens, as pessoas, ao perceberem essa bizarrice, se sintam inúteis enquanto existência? Porque ser alvo de um plano de aniquilação por decepção, um filho, por exemplo, ou uma filha, que não é amada pelo pai, que planeja matá-la, é uma pessoa que naturalmente pode eventualmente se sentir triste ou não. Ainda mais se esse filho ou essa filha quer apenas ser amado por esse pai, ou amada por esse pai, querida, naturalmente. Então, num quadro em que a humanidade tem uma ideia de Deus violenta, bárbara, tribal, da Era do Bronze, naturalmente você tem filhos deprimidos, melancólicos, adoecidos, desistentes. Não seria bom ter uma alternativa para que não houvessem colapsos semelhantes ao do Nietzsche? Não seria bom que os nossos filhos não tivessem esse mesmo destino? Bom, quem sabe, não é? My sweet Lord, meu doce Senhor. Uma pessoa doce não planeja matanças. O que planeja uma pessoa doce? Doçuras? Divertir-se? Ser feliz? Dançar e cantar? Como uma criança? E quem sabe uma criança não seja a nossa solução? E quem sabe uma criança não seja a nossa inspiração? E quem sabe uma criança não seja a nossa salvação? Se é verdade
o que Jesus disse. Podemos considerar que existe uma pequena possibilidade de que ele tenha se enganado também. Mas vamos considerar que, devido a tantos acertos dele, pode ser que essa fala dele também esteja correta. Vamos jogar com probabilidades, porque a gente não precisa acreditar em nada, nem mesmo em Jesus. Nós não temos a obrigação de acreditar em ninguém, nem mesmo em Jesus. Mas se a fala dele proceder, aí não é uma questão de decisão, é uma questão de bom senso. Tem a ver com coerência. Aceitar uma fala coerente é uma questão de inteligência. Não tem a ver com fé. Mas nós não somos inicialmente obrigados a acreditar em nada. Havendo coerência e bom senso, aí nós somos forçados a acreditar por uma questão de honestidade intelectual. É assim ou não é? Então, se for verdade o que ele disse, que o reino de Deus, o mundo transcendente, pertence às crianças, também é um ambiente seguro. O que criança gosta? Criança gosta de se divertir, de brincar. Criança é compatível com lugares escuros e sujos? Se você colocar uma criança num lugar escuro, o que acontece? Ela entra em pânico. Se você colocar uma criança perto de um adulto bravo, nervoso e violento, como ela se sente? Se as almas são como crianças, e se o Deus para essas almas é violento, ameaçador e planejador de matanças, então como é que ficam essas crianças? Com medo, talvez? Depressivas? Desistentes? Melancólicas? Em termos coletivo? Talvez isso justifique uma estatística de a cada 40 segundos, uma dessas crianças desiste, porque sabe que ser amada por uma pessoa violenta é o mesmo que morrer? Quem sabe um Deus que dança? Não seria uma boa alternativa. Então vamos fazer o seguinte: vamos convidar o Nietzsche, em homenagem a essa criança assustada, a ouvir conosco, novamente, uma criança que dança. Inclusive, a Devi mencionou na biografia, na abertura desse livro, poderíamos até recolher o dado dele para mostrar depois, né? Verificar a fala do George Harrison na biografia, no prefácio de dedicação ao livro do Krishna Book, que conta as histórias de Krishna, o George Harrison disse: finalmente, eu consigo acreditar. Porque eu, como Nietzsche, só consigo acreditar num Deus que dança. E você, Krishna, com a sua flauta e seus encantos, me convenceu. Algo parecido com isso, né? Faz dele a busca e traz para a gente aqui essa informação, tá bom? Enquanto isso, nós vamos ouvir novamente, a gente vai pausar aqui a gravação para não dar problemas de direitos autorais. Só um segundinho, David, não pausa ainda não, tá? Para que a gente reveja a canção com esse olhar agora, tá? É, eu vou... Só um segundinho.
Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos ouvir novamente, tá? Eu vou parar aqui a gravação, então, e para a gente poder ouvir a música do My Sweet Lord. Hare Krishna. Sim, por favor.